Olá, meu querido, minha querida, eu queria conversar hoje um pouquinho com você sobre uma história que li sobre ela esses dias atrás e me impactou muito. A história de Andor Stern. Ele é o único brasileiro que basicamente sobreviveu aos horrores do Holocausto, nos seus mais de 40 campos de concentração de Auschwitz. A Stern conta que nasceu no Brasil, aos 3 anos foi para a Índia, e depois o pai dele foi para a Hungria. O pai dele era um médico e ele, de repente, com 13 anos de idade, eles levam a família para os campos de concentração. O pai dele já tinha saído de casa, deixado a família, então leva a mãe, uma tia grávida, avós, parentes, e o pessoal dizia: tá vendo aquela fumaça? É ali que o corpo de seus parentes que estão sendo queimados, da sua mãe e seus parentes. E ele diz que aquele sofrimento era tão grande, era tão terrível, que ele, com cerca de 14 anos de idade, ele passa um pouco mais de um ano ali, e eles tinham, por exemplo, a mesma vasilha que se usava para comer comida durante o dia, com as mãos como animal, era a mesma vasilha que era usada para defecar à noite. Diz que eles tinham sarna, eczemas e tinham toda sorte de doenças e uma desinteria eterna. E ele diz que até se alegrava com essa desinteria, porque num frio de 22 a 26 graus negativos, era uma das formas de aquecer o corpo quando ele tinha desinteria. E aquele processo desumano que ele termina quando acaba a Segunda Guerra em 45, ele está com um pouco mais de 28, 27, 28 quilos. Algo assustador. Mas o que me marcou nessa história foi quando ele disse para a repórter que o sofrimento produz algumas coisas interessantes em nós. Ele disse para a repórter: hoje eu experimentei algo que você nunca experimentou. E ela ficou assim espantada, e ele disse: eu tenho uma cama com 2 lençóis, eu tenho um chuveiro quente. Hoje de manhã eu desci a minha cozinha, tinha comida, pão com café, tinha margarina e tinha mais comida na geladeira. Eu entrei no meu carro, fui ao meu trabalho sem ter uma baioneta na minha cabeça, escolhendo livremente o lugar por onde eu queria passar, e fui recebido afetuosamente pelos meus amigos. Eu fiquei pensando nisso. Lógico que o tempo que a gente está passando é absolutamente diferente dessa dor. Nós estamos vivendo algum sofrimento, mas não se compara. Mas o fato que me vem à mente é o seguinte: se nós temos as coisas e as não desfrutamos e as não percebemos, é quase que a mesma coisa de dizer que nós não as temos, nós não as desfrutamos. Talvez por isso que a nossa geração fica correndo tanto atrás de ter mais e ter mais e ter mais, porque a gente tem e não consegue desfrutar de tudo que tem. Por isso que nós vamos virando zumbis, zumbificando a vida. E é nesse sentido que Paulo de Tarso escreve: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A questão não é ter muito, a questão é aprender a valorizar e desfrutar do que tem. Essa quarentena talvez seja um bom momento para a gente aprender a valorizar a família, os amigos, o alimento, a cama quente, o chuveiro e tudo que a gente tem, que Deus tem nos dado graciosamente. Nós só possuímos as coisas se nós conseguimos percebê-las e desfrutá-las. De outra forma, a gente tem, mas não é nossa. Que Deus te abençoe. Aprenda a valorizar cada momento, a cada item que lhe foi dado gratuitamente. Deus te abençoe.